Quero falar sobre uma fotografia, não uma famosa, não daquelas que aparecem em livros didáticos ou penduradas em museus. Era uma fotografia que encontrei num arquivo digitalizado de jornais antigos, às 2 da manhã, 3 anos depois do que eu julgava ser um interesse casual em antropologia vitoriana. Uma fotografia dos anos 1880. Um grupo de homens em frente ao que parece ser um prédio cívico, colunas largas, alvenaria ornamentada, o tipo de arquitetura que nos faz sentir pequenos só de olhar. Mas não foi o prédio que me deteve. Foram os homens, ou melhor, o que inicialmente imaginei ser um truque de perspectiva. Ângulos forçados, uma lente grande angular, algum artefato da fotografia primitiva que eu simplesmente não entendia. Porque esses homens eram grandes, não grandes no sentido corriqueiro, não cara grandão deve ter jogado rugby. Grande, falo de algo genuinamente, estruturalmente, proporcionalmente grande, de uma maneira que fazia a moldura da porta ao fundo parecer construída para uma categoria diferente de ser humano. Fechei a aba, abri de novo, fechei, disse a mim mesmo, distorção de lente, disse a mim mesmo, porta baixa. Disse a mim mesmo tudo que uma pessoa razoável diz quando algo não se encaixa, e então comecei a procurar. De verdade, não numa fotografia, mas em centenas, não num arquivo, mas em coleções de 6 países. E quanto mais fundo eu ia, mais a explicação confortável, distorção, encenação, anomalia, começava a rachar. Esta não é uma história sobre gigantes no sentido mitológico, pelo menos, não exatamente. Quero deixar isso claro desde o começo. É uma história sobre algo que o registro histórico não explica completamente. Sobre relatos, imagens e referências que não se encaixam na versão do passado que nos foi entregue. Sobre um padrão que aparece em lugares e épocas diferentes, mas que nunca é diretamente abordado. Sobre o que acontece quando uma pergunta simples continua surgindo e ninguém parece disposto a respondê-la. Para onde foram os gigantes? Eis o que o registro histórico oficial nos diz sobre a estatura humana no século XIX. A altura média de um homem americano em 1850 era de aproximadamente 1,70 m. Os homens europeus eram, em média, um pouco mais baixos. Isso está documentado. É ciência consolidada. E na maior parte das vezes, quando se olha para fotografias daquela época, daguerreótipos, chapas úmidas de colódio, primeiras cópias em albumina, as pessoas parecem pessoas, proporcionais, reconhecíveis, como nós, só que com roupas piores. Mas existe um subconjunto de fotografias, um subconjunto específico e recorrente, que não bate. Não de forma gritante, não em cada frame, mas de maneira persistente ao longo de décadas de continentes, de estilos fotográficos e condições de iluminação e contextos supostamente distintos. Há imagens em que os sujeitos humanos e a arquitetura ao redor simplesmente não se reconciliam. Molduras de porta. É aí que começa para a maioria das pessoas. Molduras de porta são uma das constantes arquitetônicas mais estáveis na construção humana. São, quase universalmente, erguidas para acomodar o membro mais alto de uma comunidade, com folga. A altura padrão de uma porta vitoriana na Inglaterra girava em torno de 2 metros. Nos Estados Unidos, algo parecido. No entanto, fotografia após fotografia desse período mostram homens, não um homem, grupos de homens, às vezes fardados, às vezes funcionários públicos, parados em vãos de porta sem precisar se curvar. Isso levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Para quem essas portas foram construídas? A explicação oficial é distorção de lente, encenação, e a tendência dos fotógrafos de selecionar sujeitos incomumente grandes para retratos de novidade. E essa explicação funciona, até certo ponto, exceto. Ela não dá conta da consistência de escala dentro da mesma imagem. Não dá conta das sombras. As sombras não se distorcem com uma lente da mesma forma que os sujeitos em primeiro plano.
E em várias dessas fotografias, as sombras dessas figuras se estendem de maneiras geometricamente incompatíveis com qualquer artefato óptico conhecido. A explicação oficial falha aqui, não completamente, não de forma irreparável, mas ela racha, e uma vez que se vê a rachadura, não tem mais volta. Em 1833, soldados escavando no rancho Lompoc, na Califórnia, teriam desenterrado um esqueleto medindo quase 3,5 metros. O relato apareceu em vários jornais locais da época, e então sumiu do registro. Em 1912, o New York Times, não uma publicação marginal, não um panfleto, não um boletim conspiratório, mas o jornal de referência dos Estados Unidos, publicou um relato sobre a descoberta de 18 esqueletos no Lago Delavan, em Wisconsin. Os restos foram descritos como pertencentes a indivíduos de estatura incomum e com características anatômicas que os distinguiam dos restos humanos modernos. A instituição Smithsonian foi notificada, uma equipe foi despachada e então, silêncio. Nenhum desdobramento, nenhuma refutação, nenhuma declaração oficial de qualquer natureza. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que cai não quando algo é provado errado, mas quando algo é discretamente arquivado. O padrão se repete com uma precisão desconcertante. 1891. Crittenden, Arizona. Restos de gigantes. Reportagens em jornais. Envolvimento do Smithsonian cogitado. Nenhum registro oficial. Anos 1880. Cayuga Township, Ohio. Vários relatos de restos esqueléticos de dimensões extraordinárias descobertos durante escavações. Cobertura nos jornais locais, depois nada. Condado após condado. Década após década. Relato após relato, cada um emergindo brevemente nos jornais locais, antes de desaparecer completamente do registro oficial. Não desmentido, não investigado publicamente, simplesmente sumido. Quero ter cuidado aqui. Não estou pedindo que você acredite cegamente em qualquer relato de jornal do século XIX que encontrar. Os editores daquela época não eram avessos ao sensacionalismo. Fraudes existiam. P.T. Barnum construiu um império sobre a disposição dos americanos de acreditar em coisas extraordinárias. Mas eis a parte mais estranha. O volume absurdo desses relatos. A dispersão geográfica, a consistência de certos detalhes, as faixas de altura, as descrições anatômicas específicas, o envolvimento institucional que depois se cala, isso não tem a cara de uma coleção de fraudes isoladas. Fraudes se agrupam em torno de certos showmen e certos momentos. São desmascaradas. Geram cobertura contrária. Esses relatos não são desmascarados, são ignorados. E isso, à sua maneira, é mais perturbador do que uma refutação seria. O silêncio era ensurdecedor. Quero deixar os ossos de lado por um momento, porque os ossos, no fim das contas, são apenas parte disso. Vamos falar sobre os prédios, especificamente sobre uma era arquitetônica muito específica, de 1750 a 1900, aproximadamente, e a uniformidade extraordinária das construções cívicas desse período. Não similaridade, uniformidade, uma consistência de linguagem projetual, proporção estrutural e vocabulário ornamental que aparece, com regularidade surpreendente, em cidades que não tinham comunicação significativa entre si, sob governos sem nenhum alinhamento político, usando construtores sem treinamento compartilhado, a fachada com colunas, o vasto átrio central. Os tetos. E é aqui que peço que você pare e pense. Os tetos. Olhe para os tetos dos prédios cívicos do século XIX, não para o reboco decorativo, embora este seja extraordinário por si só. Olhe para a altura funcional. A distância do chão ao teto, nos saguões, nos corredores, nas salas desses prédios. Estamos falando rotineiramente de pés direitos de 6, 7, 9 metros, em espaços que serviam a funções puramente administrativas. Espaços onde escrivães trabalhavam em mesas, onde funcionários processavam papelada,
onde, funcionalmente, um teto de 3,5 metros teria atendido a toda a necessidade humana conhecida do período. Então, por que são de 9 metros? A resposta oficial é prestígio. A arquitetura cívica é pensada para projetar poder e permanência. Tetos altos comunicam importância. Essa é uma filosofia arquitetônica real e documentada. Mas a explicação oficial falha aqui também, porque a arquitetura de prestígio escala sua grandiosidade em direção aos seus visitantes. Um espaço projetado para impressionar um ser humano de 1,70 m não precisa de tetos de 9 metros. Precisa de colunas que o façam sentir diminuto, sim. Mas os espaços funcionais, os corredores internos, os escritórios particulares, as salas de trabalho por trás da fachada grandiosa, esses são dimensionados para os usuários, a não ser que os usuários tivessem uma escala diferente da nossa. Quanto mais fundo eu olhava, mais essa pergunta se recusava a ir embora. Se você chegou até aqui, está fazendo as mesmas perguntas que eu fazia, continue comigo. Porque o que vem agora é onde isso deixa de ser uma coleção de anomalias e começa a Basecamp a aparecer outra coisa completamente. Eis o que continua me rondando. A pergunta que, para mim, derruba cada explicação confortável que me ofereceram. Olhe para a dispersão geográfica desse estilo arquitetônico. Já mencionei Washington, Paris, São Petersburgo, mas vamos ser mais completos. Bombaim, hoje Mumbai, 1893. O edifício da Corporação Municipal se ergue num estilo híbrido gótico renascentista que espelha prédios cívicos em Bristol, Inglaterra. Mesmas proporções, mesmas alturas de teto, mesmas molduras de porta construídas para um ocupante maior do que a população documentada. Montevidéu, Uruguai, 1906. O Palácio Legislativo, iniciado por um governo sem intercâmbio arquitetônico significativo com a Europa, chega de alguma forma a alturas de teto e proporções de porta indistinguíveis das contrapartes em Viena ou Edimburgo, Melbourne, Austrália, Sydney, Cidade do Cabo, Montreal, Buenos Aires, St. Louis. Por todo o chamado boom da construção do final do século XIX, algo extraordinário aconteceu. Cidades que eram, em alguns casos, de apenas uma geração, em continentes separados por oceanos, sob governos separados por ideologia, produziram de alguma forma prédios cívicos de proporções internas quase idênticas. Não estilisticamente similares, proporcionalmente idênticas. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. Como? Não por quê. Não quando. Não sob qual filosofia política ou a serviço de qual império. Essas perguntas têm respostas, por mais incompletas que sejam. Não. Como? Como construtores no Uruguai e construtores em Melbourne, na mesma década, sem comunicação via satélite, sem códigos de construção internacionais padronizados, sem nenhum intercâmbio documentado de plantas arquitetônicas. Como chegam a molduras de porta de mesma altura, corredores de mesma largura, paredes estruturais de mesma espessura? As evidências sugerem que algo muito maior está em jogo aqui, ou havia um organismo coordenador de alcance mundial tão poderoso, tão onipresente e tão completamente apagado do registro histórico que nenhum documento de sua influência sobreviveu. Ou esses prédios não foram todos construídos no final do século XIX. E se alguns deles foram encontrados? Quero introduzir uma estrutura aqui. Não como verdade, não como conclusão, mas como uma lente através da qual certas anomalias se tornam, se não explicadas, ao menos legíveis. E se o final do século XIX não foi primariamente uma era de construção, mas uma era de ocupação? E se as populações que chamamos de vitorianas, que enquadramos como as construtoras do mundo moderno, estavam em muitos casos se instalando num ambiente construído que já estava lá, já erguido, já dimensionado para uma população que não estava mais presente? Isso não é, em si, uma pergunta absurda. Civilizações têm ocupado as ruínas de civilizações anteriores ao longo de toda a história registrada. Roma foi construída sobre uma Roma mais antiga.
Istambul foi construída sobre Constantinopla, que foi construída sobre Bizâncio, que foi construída sobre um assentamento mais antigo ainda. Sabemos disso, reconhecemos isso, ensinamos isso. Então, por que essa mesma estrutura analítica é considerada impossível quando aplicada ao século XIX? A resposta oficial é: porque temos documentação, temos registros desses prédios sendo construídos, temos faturas, plantas arquitetônicas, anúncios em jornais de cerimônias de lançamento de pedras fundamentais. E é aqui que tenho que pedir que você pense cuidadosamente sobre o que a documentação realmente prova. Documentação prova que a documentação foi criada. Nos diz quem reivindicou o crédito por algo. Nem sempre nos diz o que realmente aconteceu, especialmente numa época em que as entidades criando essa documentação tinham tanto o motivo quanto os meios para moldar o registro histórico a seu favor. Que documentação temos sobre a força de trabalho que construiu esses prédios? Não os arquitetos, não os funcionários públicos, os trabalhadores, os milhares e milhares de operários que teriam sido necessários para extrair, transportar e montar a pedra em estruturas dessa escala nos prazos que lhes são oficialmente atribuídos, em muitos casos, quase nenhuma, em alguns casos, nenhuma. Até aqui, fui cuidadoso em me manter no território da anomalia documentada. Fotografias que não se reconciliam, relatos de jornais que somem, arquitetura que desafia a lógica de coordenação de sua época. Mas quanto mais fundo eu ia, mais difícil ficava ignorar um fio específico. Nos mapas do século XVI, XVII e bem dentro do XVIII, existe um território de tamanho extraordinário, chamado, em várias tradições cartográficas, de Tartária, ou Grande Tartária, ou Tartária Magna. Em alguns mapas, ela abrange praticamente toda a Ásia Central, a Sibéria, partes da China, e se estende para o oeste até a Europa Oriental. Não é uma anotação menor, não é um espaço reservado cartográfico para terras inexploradas. Está rotulada, delimitada, com subdivisões internas, Tartária Chinesa, Tartária Independente, Tartária Moscovita. Aparece em mapas publicados em Londres, Paris, Amsterdã, Lisboa. É tratada cartograficamente como uma entidade geopolítica conhecida e significativa. E então, no século XIX, simplesmente não está mais lá. Não conquistada e renomeada, não gradualmente absorvida pelas potências vizinhas com documentação desse processo. Não debatida na literatura histórica do período, apenas ausente. Como se os cartógrafos de 1800 tivessem coletivamente decidido que o enorme território que seus predecessores vinham rotulando por 2 séculos nunca havia existido e não precisava ser contabilizado. Isso levanta uma pergunta simples, mas fundamental. O que era a Tartária? A posição histórica oficial é que Tartária nunca foi uma entidade política unificada, apenas um rótulo geográfico aplicado frouxamente às terras de vários povos túrquicos e mongóis, uma convenção cartográfica e não um reino ou império. Esta é uma posição defensável. Historiadores fazem esse argumento. Tem mérito. Mas pondo, se a Tartária era apenas uma convenção geográfica, um rótulo vago para o lugar onde os povos das estepes vivem, por que aparece nos mapas com tamanha especificidade? Por que suas divisões internas são rotuladas com a precisão de um geógrafo político e não com a imprecisão de um explorador, gesticulando para um interior desconhecido? E eis a parte mais estranha. O desaparecimento da Tartária do registro cartográfico coincide, com uma precisão perturbadora, com o surgimento daquele extraordinário boom de construção do século XIX. As mesmas décadas em que cidades ao redor do mundo, de repente, adquirem infraestrutura cívica vasta, imponente e curiosamente sobredimensionada são as mesmas décadas em que os mapas deixam de reconhecer uma civilização que, pela evidência desses mesmos mapas, havia ocupado uma parcela significativa da superfície da Terra. Uma vez que se vê, não tem mais como não ver. E se os prédios não foram construídos para impressionar uma nova população, mas herdados de uma civilização que estava sendo silenciosa, sistemática e quase completamente apagada do registro,
O padrão se repete com uma precisão desconcertante, e o padrão, uma vez visto em lugares suficientes, começa a aparecer menos coincidência e mais método. Pense no que seria necessário para apagar sistematicamente uma civilização anterior. Não guerra, não necessariamente. A guerra deixa ruínas, e ruínas são evidência arqueológica. O que seria necessário é algo mais sutil. Um reenquadramento, uma reivindicação retroativa de autoria. Uma sobreposição do registro existente com nova documentação que explica as evidências físicas nos termos da nova narrativa. Os prédios existiam. Não podiam ser feitos desaparecer. Então, em vez disso, recebem novas histórias, novas datas de inauguração, novos arquitetos, novos governos comitentes, e as pessoas que poderiam lembrar de outra forma, ou que carregam, nos próprios corpos, a evidência física de uma escala diferente de ser humano, essas pessoas são absorvidas, reclassificadas ou simplesmente não mencionadas. Os relatos de esqueletos gigantes aparecem nos jornais por alguns anos, jornais locais, regionais, lidos por pessoas que talvez ainda guardassem memória viva da paisagem original, e então somem, não porque foram refutados, porque a maquinaria institucional de gestão do registro já tinha, nessa altura, posto as mãos no processo. O Smithsonian não é vilão nessa leitura. Quero deixar isso claro. As evidências apontam não para uma conspiração do mal, mas para algo mais mundano e, de certo modo, mais perturbador. O instinto humano ordinário de fazer o mundo fazer sentido dentro da estrutura que nos foi dada. Classificar o anômalo. Arquivar o inexplicável. No processo de organizar o registro, remover discretamente do registro acessível tudo aquilo que a estrutura organizadora não consegue acomodar. O silêncio não foi planejado. O silêncio era estrutural. Eis o que me ocupa, sozinho em salas de arquivo às 2 da manhã, cercado de fotografias de pessoas que me olham de volta através de 1 século e meio. Qual foi a dimensão do que foi perdido? Não apenas os seres, se existiram, se as fotografias significam o que parecem significar. Não apenas a civilização, se a Tartária era algo mais do que uma convenção cartográfica, se aqueles mapas estavam registrando algo real, mas o conhecimento. Qualquer que fosse a civilização que dimensionou aqueles prédios, quaisquer que fossem as mãos que extraíram e assentaram aquela pedra, quaisquer que fossem as mentes que projetaram aquelas proporções, qualquer que fosse a cultura que decidiu que era assim que uma moldura de porta deveria ser dimensionada, e era assim que o teto de um corredor deveria se erguer, essa civilização sabia alguma coisa. Havia resolvido problemas que ainda fingimos terem sido resolvidos no século XIX por homens com cavalos e ferramentas manuais e sem eletricidade. E esse conhecimento se foi, ou não exatamente se foi. Está sem atribuição, flutuando livre de suas origens, absorvido na narrativa da civilização herdeira sem reconhecimento, sem crédito, sem o contexto filosófico e histórico que nos permitiria entender o que realmente estamos dentro quando atravessamos um desses prédios. As evidências sugerem algo muito maior do que nos foi contado, não necessariamente numa única revelação dramática, mas no peso lento e acumulado de anomalia sobre anomalia, fotografia sobre fotografia, relato de esqueleto sobre relato de esqueleto, moldura sobre moldura construída para uma mão que não alcança mais. Comecei com uma fotografia. Ainda não sei o que ela mostra. Falo literalmente, depois de 3 anos pesquisando, lendo, caminhando por prédios que parecem construídos para um mundo diferente, perseguindo relatos de jornais até o silêncio e mapas até o vazio, não tenho uma resposta segura para a pergunta que aquela fotografia me fez pela primeira vez. Havia pessoas, num passado não tão distante, constituídas numa escala que nossa história não contempla. Havia uma civilização vasta o suficiente para construir em vários continentes, numa linguagem arquitetônica unificada,
sofisticada o suficiente para deixar prédios ainda de pé após o que quer que a tenha encerrado, e vulnerável o suficiente, ou inconveniente o suficiente, para ser quase completamente apagada do registro. Não sei. O que sei é isto, a explicação oficial. A que nos diz que todos esses prédios foram construídos num frenesi de 50 anos de ambição cívica por populações, usando ferramentas manuais e carroças puxadas a cavalo, que as fotografias são distorção de lente, que os relatos de esqueletos são fraudes, que a Tartária era apenas uma palavra que os cartógrafos usavam para dizer lá pelo fundo. Essa explicação me exige acreditar num conjunto de coincidências tão extenso e tão precisamente padronizado, que acreditar nelas é, em si mesmo, um ato de fé. Não conhecimento, não empirismo. Fé. E me descubro cada vez menos disposto a estender essa fé sem respostas melhores. Os prédios ainda estão lá. Entre num deles algum dia. Sinta o teto sobre você. Olhe para as molduras das portas. Pergunte-se para quem exatamente foram construídos. Pergunte-se o que seria necessário para coordenar sua construção em uma dúzia de continentes num mundo sem telecomunicações. Pergunte-se por que, em todos os maipas durante 2 séculos, havia uma civilização rotulada no território entre a Europa e a China. Uma civilização que recebia embaixadores e emitia subdivisões geográficas. E então, um dia simplesmente não havia mais. Pergunte-se para onde foram os gigantes, não por que partiram, não quando desapareceram, não sob que circunstâncias o mundo parou de os enxergar e começou a fingir que nunca estiveram aqui. Apenas para onde? Porque alguém construiu aquelas salas. Alguém abriu aquelas portas. Alguém aparece naquelas fotografias, olhando de volta para nós com rostos que parecem, através do século e meio que nos separa, estar esperando que façamos a pergunta certa. Ainda estou perguntando,